O circuito nos permitirá comprovar de maneira rápida se os transistores NPN funcionam corretamente. No mercado existe uma grande variedade de equipamentos dedicados a provar componentes de todo tipo. O problema é que, de uma maneira geral, estes equipamentos são caros. Por isso, e devido a que o transistor é talvez o componente mais utilizado em eletrônica, é conveniente ter a possibilidade de verificar os transistores, neste caso, os NPN. Para prová-los bastará colocá-los diretamente, de forma que os seus 3 terminais coincidam com os marcados como C, B e E na montagem, que se correspondem com o coletor, base e emissor. Se está em bom estado, o diodo LED do circuito se iluminará. O circuito. Se observarmos o esquema elétrico, veremos que o circuito não funciona se não colocarmos o transistor de prova, já que o transistor PNP tem o coletor aberto e o LED e o resistor também estão abertos. O circuito conduz quando colocamos um transistor NPN para comprovar o seu estado. O transistor BC558 está montado como fonte de corrente constante, de maneira que pelo seu coletor circula sempre a mesma corrente, independente do transistor que provemos. Esta independência se consegue colocando entre base, emissor de que um dos diodos que assegurem que o transistor sempre estará polarizado. A corrente constante do coletor é a que injetaremos na base do transistor de prova, de forma que se este estiver em bom estado, deve fazer com que o diodo LED se ilumine, ao circular corrente pelo seu coletor. O transistor que provaremos. O transistor que vamos comprovar é de tipo NPN. Se conhecemos perfeitamente quais são os seus terminais, emissor, E base B e coletor, C, logo depois de tê-los inseridos sobre os terminais que damos o mesmo modo, o diodo LED se iluminará, já que o polarizamos como emissor comum, introduzindo-lhe uma corrente constante pela base. Mas pode acontecer que, por desconhecimento dos terminais, em vez de colocá-lo assim, invertemos os terminais de coletor e emissor entre si. Neste caso, o diodo LED também se iluminaria, já que estas duas regiões são de tipo N, embora o faria com menor intensidade. Cálculo da corrente constante. Se analisarmos atentamente a montagem, veremos que na base de que temos 2 diodos em série, de maneira que a tensão será de 1,2 volts. Desta tensão, 0,6 volts cairão diretamente entre base e emissor e os restantes 0,6 volts no resistor R2. Esta será a que marcará a corrente constante que injetaremos à base e cujo valor virá dado por constante igual a 0,6 dividido por 10K igual a 60 microamperes. Esta corrente é suficiente para que o transistor possa conduzir. Com isso queremos dizer que tanto se o transistor tem pequeno ganho, como se tem muito, no seu coletor aparecerá corrente suficiente para iluminar o diodo LED. Colocação em funcionamento. Se conectarmos o circuito à alimentação e não colocarmos nenhum transistor para provar, a montagem não faz nada, tendo, isso sim, um pequeno consumo de alguns microamperes através dos diodos e R1. Se agora introduzimos um dos BC548 com cada um dos terminais no lugar que lhe corresponda, o diodo LED nos indicará o seu estado. Podemos provar colocá-lo com os terminais alternados, já que não ocorrerá absolutamente nada, não temos por que ter medo de destruí-lo. Tenha precaução se você quiser mudar os valores dos componentes da montagem, porque se você diminuir muito o valor de R2, com uma probabilidade grande, destruirá o transistor que esteja provando, igual ao diodo LED, ao ultrapassar o limite máximo de potência dissipada.